de joelhos, com minha face ao chão. O fôlego me falta, são fracas minhas mãos. Eu vejo tantas guerras, tormentos ao redor, que o medo se faz grande quando eu me sinto só. Mas sei do teu amor, mas sei onde te encontrar, e sei que só bem perto eu fico forte por tuas mãos. Meu ser te roga, ouve o meu clamor. Venha a mim, teu toque, teu amor, e não me deixes me afastar deste. Aquece meu coração. Sei que em meio a guerras tu me das a paz. Sei que em fraquezas força ao fraco das. Sei que em tormentas calmaria és. Sei que estás comigo e nada temerei. Eu sei do teu amor, eu sei onde te encontrar, e sei que só bem perto eu fico forte por tuas mãos. Eu creio No teu amor, eu creio no teu poder, e vejo que minha vida está guardada em tuas mãos. Amém, amados irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para desfrutarmos dessa palavra tão rica que o Senhor tem falado para nós, a palavra profética, dessa vez neste volume do Alimento Diário, né, cujo tema geral ainda é a igreja, coluna e base da verdade. E este volume é o Deus manifestado na carne. Chegamos à mensagem 11, terceira semana deste volume, e o título da mensagem é Deus manifestado na carne. Esse tema, queridos irmãos, é de extrema importância, porque o desejo de Deus, na verdade, é que Ele, tudo que Ele seja vivido no ser humano, ou através do ser humano, melhor dizendo, e que esse ser humano, no seu viver humano, expresse tudo que Deus é, os atributos de Deus sejam vistos aqui na terra. Então esse é o grande mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Quando a gente fala piedade, essa palavra é usada erroneamente, né? Piedoso parece ser aquela pessoa bondosa, né? Mas na verdade esse termo ele é muito mais profundo, ele quer dizer Deus manifestado na carne. Eu vou ler para vocês 1 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16, que na verdade são os versículos centrais desse encargo que nós temos visto, né? Foram os versículos centrais da nossa conferência internacional, e eles são de extrema importância. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e baluarte, ou coluna e base, fundamento da verdade. Irmãos queridos, hoje na terra nós vemos o quê? Nós vemos o caos, nós vemos o mistério da iniquidade, segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que o mistério da iniquidade opera aí fora. Então o mundo está em trevas, porque o mundo jaz no maligno. Todo o sistema do diabo aqui na terra é para escravizar o homem, é para afastar o homem de Deus, é para levá-lo, na verdade, para o lago de fogo. E esse mistério da iniquidade, ele opera hoje na sociedade moderna, na sociedade que nós vivemos, ele está cada vez mais intensificado, a sua ação está cada vez mais forte. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Mas nesse mundo com tantas trevas, com tantas coisas negativas aí fora, mas ainda assim, irmãos, Deus conta com a igreja como coluna e base da verdade, coluna e fundamento, baluarte da verdade. Ou seja, irmãos, é como se a igreja fosse a tábua de salvação, como verdadeiramente é, como a arca de Noé nos tempos do dilúvio, a igreja é a salvação para as pessoas. Claro que, na verdade, nós sabemos, a salvação é crer no Senhor Jesus, e através da igreja é que esse evangelho é pregado, ele chega para as pessoas e as pessoas têm uma oportunidade de conhecer esse maravilhoso Senhor, receber a vida dele para dentro de si, e mais uma vez Deus começa o processo de trabalhar ele mesmo para dentro dessas pessoas que o receberam. Então, num mundo tão trevoso, tão maligno como nós vemos hoje aí fora, existe uma esperança, existe o viver da igreja. A igreja, essa coluna e base da verdade, faz com que as pessoas admirem isso, admirem a igreja e vejam e pensem, puxa, mas é isso que eu quero. Realmente, o viver da igreja, irmãos, o viver maravilhoso que nós temos de amor entre os irmãos, Deus sendo expressado através de nós no viver da igreja, na nossa família, no nosso trabalho, esse viver pode atrair as pessoas para o Senhor, porque elas realmente precisam disso. O Senhor olhava para as pessoas e dizia, não dizia, perdão, ele olhava para as pessoas e ele se compadecia delas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. A situação hoje é a mesma, as pessoas estão perdidas, sem rumo, sem direção, desesperadas. Então a igreja pode mostrar o caminho, a verdade e a vida é o próprio Senhor Jesus. Então, quando elas creem no Senhor, elas ganham o verdadeiro sentido da vida. Vão sentir a paz que nós sentimos, vão sentir a alegria que nós sentimos. E isso, irmãos, é maravilhoso. Mas eu repito, para que isso aconteça, para que as pessoas conheçam o Senhor, é necessário que Deus seja manifestado na carne. E através de nós, através da igreja, a própria vida e natureza do Senhor sendo trabalhada em nós, agora nós então iremos expressar essa vida maravilhosa para as pessoas. E elas serão atraídas para o viver da igreja. Então, irmãos, esse é o mistério da piedade, né? O versículo 16, ali de 1 Timóteo 3, continua dizendo, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Veja, nós temos o mistério da iniquidade, que é o diabo atuando aí fora, escravizando as pessoas, judiando das pessoas, machucando as pessoas, tanto física quanto emocionalmente, mas o mistério da piedade é o contrário de tudo isso. Ele é Deus manifestado na carne. Então eu vou ler de novo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, que se opõe ao mistério da iniquidade. O que é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne. O Senhor Jesus, irmãos, aqui na terra era, de verdade, o próprio Deus aqui na terra. Era Deus encarnado. Quem via o Senhor Jesus, via Deus. Quem falava com o Senhor Jesus, estava falando com Deus. Quem ouvia o Senhor Jesus falando, ouvia o próprio Deus falando aqui na terra. Jesus é o Senhor, maravilhoso. Então, ele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo. É o que nós fazemos hoje, irmãos, por meio do nosso viver, o nosso testemunho pode também fazer com que as pessoas creiam no Senhor Jesus. Ele foi crido no mundo e ele foi recebido na glória. Aqui, como o irmão Ezra explicou, o recebido na glória deveria estar antes, né? Ele ascendeu aos céus, foi recebido na glória e ele volta como Espírito para dentro de nós. Na verdade, esse recebido na glória se refere à igreja, que é o homem coletivo, né? O novo homem coletivo, cheios da vida de Deus. Um dia também todos nós vamos ser, aleluia,
aleluia, recebidos na glória, né? Graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, aqui fica claro que é importante, para Deus é extremamente importante, que o que Ele é seja expressado em um viver humano, ou no caso, o nosso viver humano. Deus quer realmente que a sua vida divina seja expressada, seja manifestada. Nessa semana, o nosso amado irmão Miguel levou-nos a desfrutar do que Deus é. Quais são os atributos de Deus? Deus, irmãos, Ele é amor, Ele é luz, Ele é justiça e Ele é santidade, né? Deus é amor, é a natureza de Deus, né? Deus é amor, louvado seja o Senhor. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele é luz também. Quando Ele se expressa, quando Ele aparece, é luz. Não existe treva nenhuma nele. Ele é justiça. A maneira como Ele age, por um lado Ele é amor, sim, mas por outro lado Ele também é justiça. Então, Ele atua com justiça, Ele atua justamente. Irmãos, como diz a palavra de Deus, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque quando essa terra for realmente regida pelo Senhor, essa terra vai ser uma terra cheia de justiça, né? O novo céu, a nova terra habitam justiça nesse novo céu, nessa nova terra. E a santidade é a natureza de Deus. Como Isaías 45 diz, Ele é único, Ele é santo, só tem Ele. E como Ele, não há nenhum outro. Então o nosso Deus, irmãos, Ele é santo. Ele é amor, Ele é luz, Ele é justiça e Ele é santo. Mas agora, irmãos, o que é importante nessa mensagem, nós precisamos ganhar essa percepção e realmente buscar a prática do que foi falado nessa mensagem. Tudo que Deus é, essas virtudes, esses atributos divinos, melhor dizendo, eles são, irmãos, para encher, para preencher, para fortalecer as virtudes humanas. Nossas virtudes humanas, elas são limitadas, como por exemplo, quando nós falamos de amor, nosso amor é limitado, não tenha dúvida disso, você sabe. Nossa justiça também ela é limitada. Nós não somos justos como Deus é justo. E se você pensar qualquer outra característica, qualquer outra virtude humana, por melhor que ela seja, ela é limitada. A nossa mansidão é limitada. Então, várias outras virtudes que nós temos, mas elas são limitadas. Mas agora, se eu recebo a vida de Deus para dentro de mim, e essa vida cresce, ela vai fortalecer, ela vai intensificar, ela vai encher as minhas virtudes humanas, fazendo com que eu expresse a Deus por meio do meu viver humano. Então, assim, dessa maneira, irmãos, nós não estaremos imitando a Deus. Não é uma questão de imitação. Não é uma questão de querer ser igual a Deus, imitando a Deus. Eu quero ser como Deus é, mas eu me esforço para ser assim. Isso não funciona. Somente funciona se eu receber mais desses atributos divinos do próprio Deus, da sua vida e natureza. Quando eu recebo mais e mais dele, as minhas virtudes humanas vão ser elevadas, vão ser capacitadas, preenchidas, enchidas com o próprio Deus. Aí eu vou ter sim um viver que expressa a Deus. Então, irmãos, para nós, na verdade, isso é uma grande esperança, porque quando a gente depende de nós mesmos, quando nós tentamos fazer as coisas por nós mesmos, para agradar a Deus, para viver uma vida que expressa a Deus, mais cedo ou mais tarde, nós nos frustraremos, porque nós não temos a força, nós não temos o poder. E a Bíblia fala que é a glória do Senhor, o poder da sua glória, que nos transforma. Então, eu não preciso tentar imitar. Vamos ser francos, vamos ser sinceros. Nessa pandemia, irmãos, o falar de Deus foi tão intenso, está sendo ainda muito intenso, e nós que usamos máscaras durante a pandemia, eu creio que na vida da igreja Deus está removendo todas as nossas máscaras. Não é uma questão de imitação, não é uma questão de parecer estar bem para que os outros vejam. Olha aquele irmão, ele é bom, olha como ele se comporta direitinho. Tá, você se comporta direitinho na frente dos irmãos, mas talvez em casa você não seja isso que você está mostrando. Então todos nós, irmãos, somos falhos. Nossas virtudes, eu repito, são limitadas, mas elas podem ser preenchidas com os atributos de Deus, que é amor, luz, justiça, santidade, e aí essas
esses atributos divinos vão fazendo com que nós vivamos, no nosso viver humano, virtudes elevadas, porque Deus está elevando a nossa humanidade. Isso é importante, irmãos, porque o próprio Senhor Jesus se tornou homem. Então o desejo do coração de Deus é que Deus seja manifestado na carne. É grande esse mistério da piedade, mas Deus quer fazer isso. Jesus é o modelo, ele é o primeiro, o primogênito, o primeiro homem cheio de Deus e que manifestava Deus na sua humanidade. Mas a igreja também hoje está sendo trabalhada por Deus para que esses atributos maravilhosos, tudo que Deus é, tudo que Ele tem, sejam trabalhados para dentro de nós, elevando as nossas virtudes. Então seremos enriquecidos, seremos santificados, seremos fortalecidos em nossas virtudes humanas, e aí, irmãos, nós vamos expressar o que é divino, e as pessoas aí fora verão Deus. Esse princípio, irmãos, é fundamental, é maravilhoso. E quando o Senhor ganhar um grupo de pessoas que, apesar das suas limitações, se volta para o Senhor. Irmãos queridos, o que eu quero fazer realmente é me voltar para o Senhor, me voltar para a sua palavra, desfrutar da Bíblia, que é maravilhosa, é o falar de Deus para nós, desfrutar dos livros que a editora tem disponibilizado para nós, a editora Árvore da Vida tem colocado nas nossas mãos livros riquíssimos que nos trazem o falar de Deus. E o Alimento Diário, irmãos, sem dúvida alguma, um grande livro para trazer para nós a direção que Deus quer nos dar hoje. Então, quando nós ganhamos do Senhor desses atributos divinos, irmãos, maravilhosos, dentro das nossas virtudes humanas, e somos assim elevados por essa vida, nossas virtudes são elevadas pela vida divina, Satanás perde a base, porque ele não tem como atuar em pessoas que estão nesse viver. Pessoas que estão ganhando mais e mais da natureza divina dentro de si, o inimigo não tem base. Se nós vivermos uma vida buscando o Senhor, buscando crescer em vida, buscando mais os atributos divinos, sendo colocados dentro das minhas virtudes humanas. Então Satanás perde a base e Cristo ganha o encabeçamento. Irmão Pedro falou isso em várias mensagens, irmãos, eu quero reforçar. Esse universo está um caos, essa terra está um caos, o mistério da iniquidade, operando aí fora, comendo solto, fazendo uma bagunça, levando as pessoas para o lago de fogo. Mas a igreja, como coluna e base da verdade, pode trazer essas pessoas para a salvação, pode trazer essas pessoas para conhecer o Senhor Jesus e a salvação completa que Ele tem para nós. Isso faz com que Deus hoje então tenha encabeçamento. Deus em Cristo pode encabeçar por meio da igreja todas as coisas, restabelecendo a normalidade. Irmãos, por isso a igreja é a coluna e a base da verdade. Graças a Deus. E aí, irmãos, nessa mensagem, nós vamos na sequência para 1 Timóteo capítulo 5. Ali, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar Deus manifestado na carne no nosso dia a dia. Eu vou até abrir aqui, 1 Timóteo capítulo 5, nós lemos ali a partir do versículo 1, que diz assim. Perceba que agora nós vamos descer para o nível humano, tá certo, irmãos? Como que seria essa vida humana, essas virtudes humanas preenchidas com os atributos, como seriam essas virtudes humanas preenchidas com os atributos divinos, com tudo que Deus é, tudo que Deus tem, a própria pessoa dele. Amor, luz, justiça e santidade. 1 Timóteo 5,1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs com toda a pureza. Então aqui, irmãos, está falando do viver da igreja. No viver da igreja, nós temos irmãos que são irmãos idosos, nós temos os mais moços, nós temos as idosas, nós temos as moças. Então aqui Paulo mostra que um idoso você tem que tratar com respeito. Você não vai, aqui quer dizer, atacar o idoso, repreender. Quem precisar de repreensão, todos nós podemos ser repreendidos, tá, irmãos? Não importa a idade. Mas aqui fala de atacar. Nós não podemos atacar, temos que tratar com respeito os irmãos idosos. Os mais moços como a irmãos. As mais idosas como a mães. E as moças como a irmãs com toda a pureza. Então aqui, irmãos, fica claro
que no viver da igreja nós precisamos ter tal ambiente. Um ambiente que expressa nas virtudes humanas os atributos divinos, o mistério da piedade. O que acontece na vida da igreja? Nós vamos ter uma vida da igreja maravilhosa, irmãos, porque vai ter respeito, tá certo? Nós vamos ter sabedoria em tratar com os irmãos. Nós vamos ter pureza ao tratar com as irmãs. E as irmãs com os irmãos também vão ter pureza, né? Então, isso se refere ao nosso viver da igreja. E depois, irmãos, o irmão Paulo vai para o nível familiar. Nós vimos na igreja, agora vamos para o nível familiar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Está falando das viúvas aqui. Mas, irmãos, o que é importante é que aqui não vamos ver o princípio que está por trás disto, tá? Apesar de que aqui está falando uma palavra para considerarmos as viúvas, mas aqui existem princípios que nós devemos atentar. Versículo 4, então. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, tá certo? Então aqui fala que se a viúva tem filho e neto, esses têm que cuidar dela, tá certo? E no versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então aqui, irmãos, está mostrando para nós um princípio muito importante. Para os da nossa casa, nós temos que cuidar, nós temos que ter cuidado, nós temos que cuidar com amor, nós temos que realmente alimentar aqueles que são da nossa casa, zelar por aqueles que são da nossa casa. Isso inclui aí seu esposo, sua esposa, seus filhos. Nós temos que zelar pelos que estão próximos de nós. Nós temos que alimentá-los, nós temos que nutri-los, nós temos que apacentá-los. Nós às vezes apacentamos muita gente, mas esquecemos de apacentar a própria família. Então nós não podemos esquecer desse princípio. Nós temos que cuidar daqueles que são da nossa casa. Em Mateus, capítulo 15, versículos 5 a 6, também é uma passagem que parece muito com esta, no sentido de cuidar da própria casa. O Senhor Jesus fala também a importância de você zelar por aqueles, né, que são da sua casa. E aí, irmãos, nós fomos, primeiramente então, no viver da igreja, vimos que é importante que Deus seja manifestado na carne, na igreja, no viver da igreja. Deus precisa ser manifestado também na nossa família. E o terceiro ponto é no nosso trabalho. Deus precisa também ter ali a piedade sendo manifesta, tá certo? No nosso trabalho, no nosso ambiente profissional. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, fala assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então aqui, meus irmãos, fala que quem trabalha precisa trabalhar bem, tá certo? Olha só, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso bom trabalho, o testemunho de um bom trabalho, você se esforça para fazer o melhor, as pessoas podem ver Deus através de você na vida humana cotidiana, no seu trabalho. No versículo 2, também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Então você vê, irmãos, que às vezes, né, quando irmãos trabalham para irmãos, o patrão é um irmão, ele é meu irmão, então vai deixar eu trabalhar mais tranquilo, né? Quem trabalha para irmão, tem que trabalhar até mais, até melhor, porque nós estamos juntos, irmãos, estamos juntos. Esse irmão que é seu patrão, ele está junto com você, com a mesma visão, o mesmo encargo, né? Então, tenha isso no seu coração, tá? Não é para folgar, né? É irmão, então eu vou folgar. Né? Não é isso não, a gente tem que procurar trabalhar sempre bem, né, irmãos? Porque a gente realmente pode dar testemunho do Senhor no nosso trabalho. Porque, irmãos, eu tenho isso com muita consideração diante de Deus. Por um lado, nós temos que pregar o Evangelho, a gente vai falar do Senhor para as pessoas, o posso orar por você, é maravilhoso, algo que Deus deu para nós, que realmente nos ajuda no dia a dia, na pregação do Evangelho, de forma simples, de forma tão eficaz, muito bom.
Mas além de falar, nós temos que viver. Nós temos que, de novo, por meio das virtudes humanas elevadas pelos atributos divinos, nós vamos expressar Deus onde estivermos. Então nós podemos pregar o Evangelho não apenas por palavras, mas por um viver, pelo nosso testemunho. O nosso testemunho fala, irmãos. A nossa obra fala. Então vamos pregar o Evangelho não apenas por palavras, mas também pelo nosso viver, pelo nosso procedimento. Tem vários versículos na Bíblia que mostram isso, mas eu não vou entrar muito fundo nisso não, tá bom? Mas é só para lembrar que sim, podemos realmente dar testemunho do Senhor por meio do nosso viver. Efésios capítulo 6, então, versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Então, irmãos, quando nós estamos trabalhando, estamos respeitando o nosso patrão, o nosso chefe, nós estamos, na verdade, como a Cristo, ou seja, estamos servindo a Cristo no nosso trabalho. Não servindo à vista, versículo 6, como para agradar a homens. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. Não é só para trabalhar quando o chefe está olhando, tá? Não é como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Irmãos, quer dizer que quando nós trabalhamos, o nosso trabalho é para o Senhor. Aliás, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. No meu trabalho, quando eu penso e coloco diante de Deus, Senhor, esse meu trabalho é para Ti, é para o Senhor, o meu trabalho ganha mais satisfação. Eu ganho mais satisfação no trabalho. Ele ganha um outro sentido, ele é elevado, porque eu percebo, eu estou trabalhando da melhor forma possível, porque na verdade o meu patrão é Deus. Eu estou trabalhando para Ele. Então, irmãos, ali, dessa maneira, as pessoas verão nas suas virtudes humanas, Deus sendo revelado para elas. Mistério da piedade, né? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, agora uma palavra para os senhores, para os patrões, para os chefes. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, procedei para com os irmãos, deixando as ameaças. Não é para trabalhar com ameaça, irmãos. Hoje em dia está muito em voga, a gente ouve falar na empresa, tem que gerenciar por conflito. Que conflito que nada, conflito não funciona. Você tem que gerar paz, né? Você tem que ser uma pessoa que não ameaça os outros, né? Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas, irmãos. Então, para Deus todo mundo é igual, e um dia todos vamos estar diante do Senhor. E aí também, dentro deste encargo de expressarmos o mistério da piedade, Deus sendo manifestado através da nossa carne, por meio das virtudes humanas, no nosso viver diário, na verdade, aí nós vamos lá para Colossenses, capítulo 3, que são versículos realmente maravilhosos, irmãos. Eu gosto demais desses versículos aqui. Servos, versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza, em pureza de coração, temendo ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, se você está trabalhando, tenha isso no seu coração. Você é para o reino, você é para viver da igreja, você é para trazer pessoas para o reino. O seu trabalho ali é para o Senhor. Irmão, irmã, se você ainda não teve essa visão, comece a praticar. Você vai ver que o seu trabalho vai ganhar outro sabor, vai ganhar outra dimensão. Você vai ganhar muito mais do Senhor, porque você vai ver que o que você está fazendo ali no seu trabalho é para Deus. Né? Minha esposa, ela é fisioterapeuta e trabalha no hospital, em época de pandemia, né, irmãos? Ela trabalha na linha de frente, tratando pacientes com Covid, e ela tem ajudado a salvar vidas das pessoas, ela tem pregado o Evangelho ali também para os pacientes, e tem sido uma bênção, muitos têm sido salvos. Então, ela está diretamente ali da linha de frente, né? As pessoas entre a vida e a morte, então, realmente é uma abertura total para o Evangelho. Mas no seu trabalho, no seu escritório, né, onde você estiver trabalhando, Deus pode te usar também, irmão. Deus pode te usar. O seu trabalho é para o Senhor. E com isso, irmãos amados, certamente a visão, o seu encorajamento, o seu dia a dia não será o mesmo, porque você tem a visão clara de que você e o seu trabalho é para o Senhor.
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu fico tão alegre lendo esses versículos. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, irmãos, quando nós vamos para o nosso trabalho, Senhor Jesus, esse meu trabalho é para Ti. Eu não quero ser tomado pelo trabalho, eu não quero viver para o meu trabalho 24 horas por dia. Eu vou dedicar, vou fazer o melhor possível, mas esse trabalho, Senhor, é para Ti e para o reino. Usa esse trabalho, Senhor, para me transformar. E Deus usa, irmãos. Deus usa os colegas, Deus usa os chefes, Deus usa as situações para trabalhar mais dos atributos divinos dentro de você e de mim. Então, sim, Senhor, usa essa situação toda para me transformar, né? Então, ó Senhor Jesus, eu estou te servindo no meu trabalho, eu estou te servindo. Esse trabalho é para servir ao Senhor, servir o reino de Deus aqui na terra. Graças a Deus, né, irmãos? Oh, Senhor, que coisa maravilhosa. Eu fico muito, muito feliz no Senhor com a palavra de Deus, que realmente nos dá essa direção, essa visão maravilhosa. Então, meus irmãos, piedade é expressar Deus na carne. É Deus sendo expresso através de nós. Mais uma vez eu quero enfatizar isso. No viver da igreja, na nossa família, no nosso trabalho. O nosso amado irmão Dong dizia isso para nós. O viver da igreja não é só o viver de reuniões. Ele engloba todos os aspectos da nossa vida. Então ele falava, né? Você tem o viver de reuniões, você tem a sua vida familiar, você tem um viver social, que eu classifico como ali o nosso trabalho. Então, nesses três, nós precisamos expressar Deus na carne, é o mistério da piedade. Deus nos enchendo e vivendo através de nós. Irmãos, eu repito, não é a sua força, é a força do poder, da glória de Deus dentro de você, operando em você, trabalhando mais Deus dentro de você, as suas virtudes serão elevadas, as pessoas verão o Senhor em você. E serão atraídas, elas vão querer isso também. Puxa, que coisa boa, como é que você consegue viver dessa maneira? Eu tenho um segredo para você, é Jesus, é o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, então a pessoa vai se abrir para o Evangelho, né? E aí, irmãos, tem mais um ponto, o viver de batalha espiritual, que é o que nós vivemos também na pregação do Evangelho, os comportores, todo o tempo pregando o Evangelho nas ruas, nós quando saímos para pregar o Evangelho, nós quando pregamos o Evangelho onde estivermos, é uma batalha, porque o inimigo não quer que o mistério da piedade avance, ele quer que o mistério da iniquidade avance. Mas, irmãos, a igreja como coluna e base da verdade, Deus manifestado na carne, é o que realmente vai trazer o Senhor de volta. Irmãos queridos, Jesus é o Senhor, que Ele abençoe ricamente cada um de vocês e que nós possamos juntos seguir essa carreira, avançar positivamente e cada vez mais dos atributos de Deus dentro de nós sendo expressados por meio do nosso viver humano, as nossas virtudes, e aí Deus tem uma expressão aqui na terra. Jesus é o Senhor.